Graça e paz mulheres que participam dessa conferência de mulheres online, graça e paz pastora Ediomari e todas aquelas que fazem parte da sua equipe. É uma alegria para mim, uma honra especial haver sido convidada para estar aqui ministrando a palavra de Deus e com certeza Deus falará o meu coração primeiro para depois falar o coração daquelas que me ouvem. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do Teu Filho Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade, Pai, de vivermos num tempo em que temos ferramentas para podermos, mesmo distantes, ouvirmos umas às outras, mesmo distantes, sermos edificadas pela palavra. Te agradecemos, Pai, pela iniciativa daquelas que não desistem de levar adiante o ministério neste tempo de pandemia, mas cumpre o precioso chamado. E peço ao Senhor, Pai, nessa hora, que o Senhor ministre ao meu coração. Fale comigo, Pai, para que eu possa falar ao coração das Tuas filhas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. 2 textos da palavra de Deus que o Senhor me trouxe. O primeiro está em Isaías 43, é um texto profético. Dentre outras coisas, ele diz, versículo 2, quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Versículo 4, viste que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Ele diz, versículo 5, não temas, porque eu sou contigo. Ele diz no versículo 6, trarei meus filhos e minhas filhas das extremidades da terra, e todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para minha glória e formei e fiz. E quero também compartilhar o Salmo 139, que é da autoria de Davi. E diz assim, versículo 13 em diante, tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. De novo, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. No texto de Isaías, o Senhor nos fala que fomos formados pelo louvor da glória dele. Não diz que não passaríamos pelo fogo, não diz que não passaríamos pelas águas. Ele está falando para Israel e nós somos o Israel de Deus. Somos o povo escolhido pelo Senhor, mas não haveria a calamidade. Ele diz que passaria pelas águas, passaria pelo fogo, mas teria a proteção dele. E o texto de Davi diz que os dias dele estavam escritos no livro da vida, quando nenhum deles ainda havia acontecido. E eu quero falar para você de lutas, dificuldades, problemas, circunstâncias e do poder maravilhoso de Deus. Deus opera além das circunstâncias. Deus não precisa de circunstâncias para trabalhar. Aquilo que Deus determinou vai se cumprir. Aquilo que foi escrito no livro da vida vai acontecer, independente de todas as dificuldades que possam ocorrer no meio do caminho. E eu sou uma prova viva disso. Eu sou uma prova viva porque, pela lógica, pela razão, qual a probabilidade de uma menina que teve uma infância difícil, num lar conturbado,
com mãe com dependência química, com um pai promíscuo, ausente, com abuso sexual, com histórico de rejeição, de humilhação. Qual a probabilidade da menina lá de Mato Grosso do Sul, de Aquidauana, vivenciando tudo isso, um dia se tornar uma juíza federal, uma escritora, alguém que prega a palavra e que roda o mundo falando das coisas de Deus e do amor de Deus? Qual a probabilidade de uma pessoa machucada, arrebentada, totalmente abusada fisicamente, moralmente, espiritualmente também, tornar-se uma pessoa segura, firme e disposta a ajudar outras pessoas? Pela lógica humana, zero. Para as duas perguntas, a resposta é zero. Mas eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que tinha tudo para dar errado, tudo, absolutamente tudo. Porque o diabo trabalhou tudo o que lhe foi possível para ferir, para matar, para roubar e para destruir. Mas Deus entrou com a provisão, Deus entrou com o livramento. E quando veio a salvação, junto com a salvação, veio a descoberta de quem eu sou, quem Deus é e o plano que Ele tem para a minha vida. E o grande segredo é esse. O grande segredo é nós conhecermos Deus e sabemos que nenhum plano dele é frustrado. Deus tem em nós um querer e um realizar. Ele opera o querer e o realizar. A palavra de Deus nos conta em Isaías 64, versículo 4, que nenhum Deus é como o nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, o segredo é esperar em Deus, é confiar em Deus, é não ser abalada pelas circunstâncias. Porque Deus não precisa de circunstâncias para trabalhar. Deus não trabalha no natural, Ele trabalha no sobrenatural. E se você não conhece a minha história, eu desafio você a ir para o meu canal oficial do YouTube e ver lá, eu tenho um testemunho de vida. Tem um vídeo que não é muito antigo e tem o título do lixão de Aquidauana para o mundo, do lixão para o mundo. Porque as adversidades foram tantas que chegou um ponto da minha vida de menina que eu tinha que ir para o lixo para catar metais para vender no ferro velho da cidade. Porque não tinha recurso para comprar material escolar, não tinha recurso para coisas que crianças gostam, não tinha recurso para viver uma vida normal. E aí lá no lixo de Aquidauana, sabe o que acontecia? O inimigo, que é perito em matar, roubar e destruir, ele dizia nos meus ouvidos: você não vale nada, você não tem valor, porque se valor tivesse, seu pai cuidaria de você, não estaria envolvido com prostitutas. Se valor tivesse, sua mãe não se drogaria e nem mandaria você para comprar drogas com aquele homem que acabou abusando sexualmente de você. Se você tivesse valor, a professora trataria você com dignidade. Ela não humilharia você diante de toda a turma. Se você tivesse valor, você seria cuidada como as crianças do vizinho são cuidadas. Mas isso era uma mentira do diabo. Na verdade, o meu valor não estava no mundo que me cercava. Na verdade, o que Deus tinha para mim estava dentro de mim. Eu nasci com o que Deus tinha para mim. No livro dele foram escritos todos os dias da minha vida, quando nenhum deles ainda existiam. Estava tudo em mim, o talento que me fez ter a capacidade de chegar a um lugar, de prestar concurso para o Banco Central e ingressar no Banco Central, a capacidade para prestar concurso para a magistratura e me tornar uma juíza federal. Tudo isso estava em mim, era uma centelha de Deus que estava em mim. Era uma partícula de Deus que havia em mim. Quando Ele me formou, a sua imagem e a sua semelhança, Ele teve planos excelentes para mim. Eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Os meus planos são melhores do que os seus. Os meus caminhos são melhores do que os seus. Davi, nesse Salmo 139, ele fala que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Os pensamentos de Deus são sempre superiores aos nossos. Aquilo que Deus planejou para nós é sempre mais excelente do que aquilo que nós
podemos pensar a nosso respeito. Agora, o que nos acontece? À medida em que caminhamos nessa terra, somos feridos, machucados, e quem nos machuca são as pessoas que amamos. Se alguém que não conheço passar na rua e fazer uma afronta, eu vou dizer: doido, nem me conhece. Mas se alguém que eu amo me fizer uma afronta, vai machucar, vai ser dolorido. E o inimigo sabe disso. Ele usou meus pais, ele usou aquele homem que vendia drogas para minha mãe, que era uma pessoa em quem eu confiava. Não sei se você sabe, mas as meninas, elas encontram a identidade feminina no pai. Quando o pai olha para a menina e diz: você está linda, ela tem desejo de ser mulher. Quando um homem tem um casal de filhos, o menino quer ser igual ao papai, e ele quer ser menino para ser igual ao papai, e a menina quer conquistar alguém igual ao papai. Ela quer ser a namorada do papai. E no meu coração, pela ausência da figura paterna em casa, pelo abuso moral que sofria pela figura paterna, eu adotei uma figura masculina, que era aquele homem da farmácia que vendia drogas para minha mãe. E aquele homem me cevou, a palavra é essa. Com 5 anos eu comecei a ir para o lugar da venda da droga. Com 9 anos, eu fui abusada sexualmente por aquele homem naquele lugar. Então a ferida produzida por aquele homem foi terrível, porque além da ferida física, foi a ferida emocional. Se a vizinha usasse drogas ou a moça da esquina usasse drogas, eu não seria magoada, mas era minha mãe. Se o homem da outra rua fosse promíscuo e beberrão e não cuidasse dos seus filhos, não me magoaria, mas era o meu pai. Tudo aquilo que as pessoas que você ama, admira, constroem de errado com você, vai trazendo para você feridas, dores, amarguras. E Satanás usa isso para lançar mentiras na sua mente e dizer a você que não há valor em você e você ficar presa nas circunstâncias. Existem pessoas que vivem com o espírito aprisionado, alma aprisionada. Não conseguem olhar para frente, não conseguem ver o futuro, não conseguem ter uma perspectiva de amanhã, porque estão sempre no lugar tenebroso da dor. Quando a Bíblia fala que nós temos que deixar para trás as coisas que para trás ficaram e prosseguir para o alvo que está proposto, está nos dizendo: olha, não vai ser sempre assim. Não vai ser sempre um momento de dor. Você vai passar pela água, mas não vai afogar. Você vai passar pelo fogo, mas não vai queimar. Eu vou ser contigo, eu vou te livrar. Deus não disse que não teríamos aflições no mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero dizer para você que quanto maior o plano de Deus para uma pessoa, mais será a articulação do inferno para que essa pessoa perca o foco e não olhe para frente, olhe para as circunstâncias. Um exemplo bíblico disso é José. José foi formado por Deus e desde menino ele tem sinais desse projeto de Deus, de que ele seria alguém em lugares altos de governo. Deus deu sonhos para ele, ele era um adolescente. José, menino ainda, foi separado por Deus para governar o Egito. Ele não sabia, mas Deus já sabia. Porque Deus vê passado, presente e futuro do mesmo jeito. Tudo está patente aqui agora diante de Deus. E você sabe quanto houve na vida de José para deixá-lo abalado, abatido, desanimado, esquecer do sonho, perder o foco, perder a direção. Mas Deus não esqueceu. A palavra empenhada por Deus, ela vai se cumprir. Sempre, sempre Ele vai zelar pelo cumprimento. Agora veja bem, não há outro Deus como nós que trabalha em favor daquele que nele espera. Esperar significa tempo.
As coisas não acontecem hoje. Elas podem demorar muito tempo. Para José demorou muitos anos, muitos anos, muitos anos. Passou pela perseguição dos irmãos, passou pelo risco de morte, jogado numa cova, no deserto. Chacais, serpentes, escorpiões são os animais do deserto. Isso é o que esperava José, morte. Prisioneiro numa cova, mas assim que os irmãos articulam o plano de matar José, Deus articula o plano de livramento. Porque Deus vê antes das coisas acontecerem. Aqueles mercadores que vieram e compraram José foram enviados por Deus, propositadamente, não é obra do acaso. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. E aí os mercadores levam José até o Egito. Para chegar no Egito, ele tinha que chegar primeiro como alguém muito simples, muito humilde, um estrangeiro escravo. Assim era possível ele chegar no Egito. E aí, na casa de Potifar, ele trabalha, dá o melhor de si e ele é caluniado. Como é que alguém que tem um projeto para ser no futuro um governador de uma terra estreia naquela terra caluniado? Porque isso é um momento da história, isso não é a história toda. Isso é um momento circunstancial e Deus não trabalha em circunstâncias. Era necessário que José passasse por isso, eu creio que para forjar o seu caráter. Eu creio que nós somos burilados como uma pedra preciosa para ter mais brilho, quanto maior for o atrito que vem sobre nós. E aí José sai da casa de Potifar caluniado por uma mulher mentirosa, endemoniada, e vai para a prisão. A prisão era passagem, era necessário que passasse pela prisão. Porque é naquele lugar que ele conheceria a ponte, copeiro e padeiro para chegar até Faraó. Aquele era o lugar da ponte, era o lugar da passagem. Às vezes estamos num lugar terrível na nossa vida, mas vemos como o fim, mas não é o fim, é o meio. É o meio. É a ponte, é o meio pelo qual chegaremos ao fim. É uma ponte passageira para podermos chegar no lugar onde Deus planejou para nós. E você conhece a história do presídio direto para o palácio de Faraó, direto para o lugar do sonho, o lugar do governo, o lugar onde Deus o queria colocar. Agora veja bem, a história de José mostra uma família totalmente disfuncional. Mostra um pai omisso. Ele chegava das empreitadas com os irmãos e diziam, olha, meus irmãos estão fazendo o que não é bom. E o pai não se importava de tomar providência. A Bíblia fala que o pai ouvia e ficava no coração aquele que recebia da pai de José. E os irmãos de José eram sanguinários. Já haviam dado mostras de serem sanguinários. E além de serem sanguinários, eles discriminavam José. Havia um ciúme doentio de José, porque José era o filho da mulher amada. E José dizia para o pai, olha, meus irmãos estão fazendo o que é mal. Família disfuncional, um pai omisso, irmãos sanguinários e que não tinham nenhum apreço pela vida de José. Agora veja bem, quando Deus leva José para o lugar aonde planejou levar, Deus não deixa a família de José para trás. O resgate de José significa uma bênção para a própria vida de José, mas uma bênção para a sua família. E uma bênção para todo o povo de Israel, porque lá no Egito, como governador, ele tem planos excelentes, pensamentos excelentes, sabedoria excelente, que resolve a fome da sua casa, a fome do seu povo e a fome de Israel. Quando Deus coloca alguém no lugar alto, Deus não quer que a família dele seja exterminada, mesmo havendo a família feito tudo para destruí-lo.
Foi comigo assim. Tudo que me aconteceu de ruim, tudo, foi ou por descaso, por ação ou omissão da minha família. Até que um dia eu tenho um encontro com Deus. E o dia do meu encontro com Deus foi um dia terrível com a minha família. Eu vinha sofrendo anos e anos e anos com a promiscuidade do meu pai. Ele construiu no meu coração rancor, ressentimento. E aí um belo dia, eu com 14 anos, noite de Natal, ele leva uma prostituta para dentro de casa. Ele destruiu a família pela prostituição, pela prática da prostituição. Abandonou minha mãe muitas vezes. Depois voltava, porque a prostituta, por causa do espírito de prostituição, não queria viver em família, mas voltava para o lugar da prostituição. E ele, abandonado pela prostituta, voltava para minha mãe, que o recebia de volta. E essas idas e vindas do meu pai foram destrutivas na minha vida, destrutivas na minha vida escolar, destrutivas nos relacionamentos aonde eu passava. Era humilhada, envergonhada por causa disso. E como criança, depois adolescente, eu tive que me esconder numa depressão por causa disso. Mas aí, com 14 anos, um dia é o ápice da história. Meu pai leva uma prostituta para dentro de casa, se deita com ela na minha cama e eu tentei matar o meu pai, não consegui, graças a Deus. Tentei me matar pela segunda vez, porque com 9 anos, quando eu sofri abuso sexual, eu também tentei me matar. E aí, com 14 anos, eu corto os 2 pulsos, não morro, mas quando termina o que aconteceu naquela noite, na madrugada, eu me sento na minha cama e tenho um desejo só, vingar-me do meu pai. O projeto é, vou me tornar uma prostituta. Eu vou me entregar para metade dos homens dessa cidade, a cidade era Guia Lopes da Laguna, Mato Grosso do Sul hoje. Vou me entregar para metade dos homens dessa cidade e depois vou chegar para meu pai e vou dizer, pai, o senhor ama prostitutas, não ama? O senhor destruiu a sua família, destruiu a minha vida por causa delas. Pois agora o senhor pode me amar, que eu sou uma delas. É óbvio que isso era um grito de socorro. Hoje eu entendo disso porque cuido de pessoas. Eu sei que muitas meninas estão se deitando com todos os homens que aparecem pela frente porque estão procurando um peito de pai, um colo de pai. Mas eu não sabia naquele tempo. Eu achava que era uma vingança. E naquele dia o meu desejo de vingança era me tornar uma prostituta para destruir a vida do meu pai. Mas o que acontece? O que Deus prepara? Quando eu quero caminhar no caminho da prostituição, eu encontro um filho dele. Encontro alguém que me fala de Jesus. Encontro alguém que não se aproveita do meu desespero. Olha para mim com misericórdia. Tem um coração compassivo. E moveu-se de tal maneira que me influenciou. Me fez pensar, meu Deus, eu tinha só 9 anos e um homem que me conheceu dos 5 ou 9 anos, aos 9 anos, quis aproveitar-se de mim, aproveitou-se da minha inocência. Eu era apenas uma criança, frágil nas mãos daquele homem, e aquele homem abusou, afrontou meu coração, meu corpo, minha alma. Agora eu encontro esse moço que pode fazer o que quiser, porque eu que me ofereci para ele. E ele demonstra um amor que eu nunca vi na vida. Um amor que me constrange, um amor que só Cristo pode estabelecer no coração de uma pessoa. E por causa disso, aquele moço me influenciou. E aquele moço me apresenta Jesus. E quando ele me apresenta Jesus, ele me apresenta aquilo que eu sou. Porque o que o diabo me apresentava não era o que eu sou. O que o diabo me apresentava era fruto de feridas. Você não vale nada, você não tem valor, você está no lixo, por isso você não tem valor. Você foi abusada porque você não tem valor. A partir do momento que eu conheço Jesus, eu começo a conhecer a verdade que liberta. E eu descubro que tenho valor, e eu descubro que eu não sou burra, como eu ouvia tantas vezes. Eu descubro que eu não sou porca, eu apenas era uma criança que não tinha mãe.
para cuidar dos cabelos crespos, fazer cortar as unhas, limpar as orelhinhas. Eu começo a ouvir a verdade. A sua família estava presa nas mãos do inimigo. E presa nas mãos do inimigo fez aquilo que era errado com você. E agora que você conhece Jesus, agora que você tem luz, você precisa levar luz para as trevas deles. Do jeito que aquele moço trouxe luz para as minhas trevas. Ele me fez mostrar que eu poderia levar luz para as trevas da minha família. E mais que isso, aquele moço deu o nome dele para mim. Casou-se comigo, é meu esposo. Hoje temos 2 filhos, 6 netos, 2 bisnetos. E aquele homem começou a mostrar perspectiva de vida. O que Deus tinha para mim e que eu não sabia que tinha. No lixo de Aquidauana eu jamais poderia saber que havia um potencial para construir uma história. Fomos para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu sou desafiada a fazer concurso para juíza e passo no primeiro concurso que fiz. E aí quando eu, no meu carro como juíza, entro na Avenida Presidente Vargas para ir para o tribunal, mesma avenida que eu andei, fui tantas vezes procurando emprego, logo que cheguei naquela grande cidade. Mesma avenida que eu, cansada, com dinheiro para comprar 2 pastéis e um caldo de cana, pensava o que eu vim fazer nesta cidade? Por que eu concordei em vir para cá? Porque todas as portas se fechavam para os empregos que eu procurava. Lá em Mato Grosso eu era professora. Mas era professora onde? Guia Lopes da Laguna, Pochorel, não serve para Rio de Janeiro. Diploma de magistério, ensino médio? Não, tem que ter pedagogia, administração escolar, curso superior, preferencialmente uma pós. Senão não tem trabalho. Todas as portas se fecharam, eu não conseguia dar aula de escola nenhuma. Até que um dia uma mulher sincera fala para mim, você com esse diploma seu, só faxineira da escola, merendeira. Eu disse a ela, mas eu tenho experiência, porque eu tinha 8 anos de magistério quando mudamos para o Rio de Janeiro. Ela disse, aonde? Experiência aonde? Guia Lopes da Laguna e Pochorel. Ela riu no meu rosto. Ela disse, não, experiência de Guia Lopes da Laguna e Pochorel, onde é que fica isso? Não serve para Rio de Janeiro? Ou seja, você é pequena demais, é muito insignificante para vir dar aula no Rio de Janeiro. Mas isso era só um plano de Deus. Era mais um desafio. Até que um dia abro o Jornal do Brasil, procurando emprego, porque eu andava pelas ruas do Rio de Janeiro procurando trabalho. Marcava classificado sábado, domingo, o dia inteiro, para segunda, terça, sair procurando trabalho, com dinheiro para comprar 2 pastéis e um caldo de cana. Eu abro a página do meio do Jornal do Brasil, estava lá edital, concurso público, Banco Central do Brasil. Desafio, Banco Central do Brasil, o que é isso? Um primo meu disse, é o banco dos bancos, você não vai passar nunca. Palavras de abatimento, palavras de derrota. O diabo usa a boca de todo mundo. É pela instrumentalidade de pessoas que Deus trabalha e é pela instrumentalidade de pessoas que o diabo quer te abater também. Mas Deus usando a boca do meu marido e usando o espírito dele que estava dentro de mim. Se meu pai quiser, eu vou passar. Se estiver escrito isso no livro do meu pai, vai acontecer. E aconteceu. Passei, de repente, funcionária do Banco Central do Brasil. Eu descubro que o melhor lugar, a melhor carreira do banco era de advogada, porque eu poderia trabalhar 4 horas de plantão e o resto levar para casa para fazer o serviço intelectual, tudo que eu queria. Ficar com meus filhos, já tinha filhos. Mas tinha um detalhe, para passar no concurso de advogada tinha que fazer direito. Eu não tinha direito, eu tinha só magistério.
Novo desafio, passar num vestibular. O mesmo primo que disse você não vai conseguir passar no concurso do Banco Central, me diz, você não vai conseguir passar na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, porque era a única que me servia, além de ser gratuita, pública. Ainda ficava no meio do caminho entre Madureira e o centro do Rio de Janeiro. Morava em Madureira, trabalhava no centro, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro no meio do caminho. Só me servia a UERJ. Mas a UERJ é o lugar onde só tem filhinho de papai. Só quem estudou nas melhores escolas do Rio de Janeiro conseguem passar no vestibular da UERJ. Essa é a fala do meu primo. A impossibilidade estava estabelecida, mas o plano de Deus era maior do que a impossibilidade. E eu passei. E aí ingresso para a faculdade não foi fácil. Foram 5 anos difíceis, trabalhando já no Banco Central, com filhos, estudando, andando de ônibus, de pendurada, de trem da Central, estudando na biblioteca pública na hora do almoço. Não estudava em casa, dava atenção para os filhos. Acordava madrugada, fazia marmita, ia com a marmita para a faculdade, comia marmita 2 horas da tarde, porque entrava meio-dia. Quem entra meio-dia não tem horário de almoço, só tem horário de lanche. 2h30 da tarde a marmita já estava mais do que fria, porque foi feita às 4 horas da manhã. Circunstâncias horríveis. Mas o plano de Deus era que isso fosse apenas uma passagem. Isso era apenas uma ponte. Porque termina o curso de Direito, faz o concurso para advogado. E como advogada do banco, eu vou num congresso, representando o Banco Central. E lá eu conheço uma juíza. A palestrante do congresso era uma juíza. E fazendo amizade com aquela mulher, ela volta para a cidade de origem dela, Recife. 3 meses depois me manda um desafio. Um edital do concurso público para magistratura. Eu olhei para aquilo ali e eu falei, já passou o meu tempo. Já passou o meu tempo. Se fosse num tempo em que eu fosse uma pessoa solteira, sozinha, não tivesse casa, marido, filhos, mais jovem, se eu fosse mais jovem, não tivesse essa carga de trabalho que eu tenho, não tivesse adolescente em casa e não fosse avó, porque o meu filho era um adolescente, mas a minha filha já era mãe. Talvez eu fizesse um concurso e fosse bem sucedida. As circunstâncias eram desfavoráveis. Tudo dizia que não, mas os céus diziam que sim. E quando Deus diz sim, cala-se diante dele toda a terra. O Banco Central foi apenas uma ponte para eu chegar na magistratura. Primeiro concurso que eu fiz para magistratura, passei. O dia da prova oral, no tribunal, ela é pública, minha família estava lá. Meu marido, meu filho, minha filha grávida e a minha netinha, que já tinha 1 aninho de idade, 1 ano e meio, passeando pelos corredores. Era minha torcida. Qual a probabilidade de uma pessoa nessa idade, com tudo isso, chegar onde eu cheguei? Pouquíssima probabilidade. Mas Deus não precisa de favores nenhum. Circunstâncias para Deus não são nada. Qual a probabilidade do menino que entra no Egito como escravo, estrangeiro escravo, tornar-se governador? Próxima de 0. Mas a entrada no Egito como escravo na casa de Potifar era apenas uma ponte. A prisão era apenas uma ponte. O final era o palácio. Deus trabalha dessa forma. E por causa disso, eu quero dizer algo para você. Não olhe para o tempo que está sendo o tempo ruim, o tempo da prova, o tempo das circunstâncias. Há um projeto de Deus
que é maior do que você imagina. Se aparecesse um anjo de Deus no lixo de Aquidauana e falasse para aquela menina, olha, Deus vai te tirar desse lugar. Ele vai enviar um filho dele. Ele vai criar um concurso público do Banco do Brasil e esse moço vai passar e, sem saber por que, ele vai escolher a cidade onde você está. Ele pode escolher qualquer cidade do Brasil, mas ele vai escolher a cidade onde você está. Porque é ele o seu resgatador. É ele que vai dar a mão para você sair do fundo do poço. É ele que vai lhe falar do amor de Jesus. É ele que vai dar o nome para você, vai se casar com você. E é pela boca dele que você vai escutar quem você realmente é. Você não é a menina porca, estabanada, burra, que Satanás usou tanta gente para dizer para você que você é. Você vai ver quem você é. Se aparecesse um anjo no lixo de Aquidauana e me dissesse tudo isso naquele tempo, eu teria olhado para aquele anjo e teria dito, você não sabe o que está falando, você está falando com a pessoa errada, no lugar errado. Mas não estaria. Não estaria. Os sonhos de Deus para nós, eles vão acontecer. Agora veja bem, quando eu falo da minha história, quando eu falo da história de José, adversidades, problemas, lutas, dificuldades, choro, sim, choro, sofrimento, não é o fim, é uma parte da história. E aí você pode me perguntar, por que Deus já não pegou José e já não colocou dentro do palácio? Por que Deus já não pegou você e já não colocou dentro da magistratura, sendo uma pastora, uma mulher de Deus que hoje tem projeção internacional? Já escrevi 12 livros, faço palestras e conferências no mundo inteiro. Por que Deus já não trouxe para esse ponto? Não sei. Talvez, se tivesse acontecido dessa forma, eu não teria hoje a capacidade de compreender as pessoas que me cercam. Eu não teria o profundo amor que eu tenho por uma pessoa que é abusada sexualmente. Eu não teria um desejo enorme de tirar pessoas de prisões espirituais. Talvez tudo isso que me aconteceu tenha sido a forja na qual eu fui forjada para o meu ministério hoje. Eu nunca fui a menina do lixo, eu estive a menina do lixo. Eu nunca fui a professora, eu estive professora. Eu nunca fui bancária, eu estive bancária. Eu nunca fui juíza, eu estive juíza. Mas eu sempre fui aquela que foi formada por louvor da glória de Deus. Como eu li no texto de Isaías 43 para você, eu fui formada por louvor da glória de Deus. Esse era o meu fim. E esse é o seu fim. Não só eu, mas as minhas filhas, ele diz no texto. Davi diz, o Senhor formou-me de um modo assombrosamente maravilhoso, minha alma sabe muito bem. No teu livro estava escrito todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Todos os seus dias estão escritos nesse livro de Deus. Agora veja bem o que eu vou te dizer. Tem momentos da nossa vida que parece que somos puxados para trás. Tudo vai indo bem, de repente. Há uma parada, uma puxada, quase que um retrocesso. Quantas mulheres que entram em contato comigo e dizem, olha, aconteceu isso. Estava indo tudo tão bem, de repente começou a ter uma perda. Eu descobri algo, sabe? Eu descobri algo que Deus permite, às vezes, que passemos por lutas e dificuldades para ficarmos mais fortes. É como se Ele fosse um arqueiro e nós fôssemos uma flecha nas mãos do arqueiro. E somos assim, Ele diz que somos. E você já viu um arqueiro que prepara o arco, põe a flecha e puxa.
e puxa, e quanto mais ele puxa, quanto mais para trás a flecha vai, mais longe ela vai chegar depois. Quando ela for lançada, ela vai mais longe. Quanto mais puxada para trás, maior será a distância que ela vai percorrer. E é exatamente assim. Não entendemos às vezes por que perdemos algumas coisas, mas certamente porque Deus quer nos levar mais longe, mais longe. Também não entendemos porque às vezes desmontam estruturas da nossa vida. Eu digo que Deus derruba um barraco velho para construir um edifício, é como se tivesse uma casa velha, um barraco velho, e ele tem um grande edifício para colocar e vai ser naquele lugar que ele vai colocar. Se não passar uma máquina, uma retroescavadeira e não derrubar aquilo tudo, ele não vai poder construir um grande prédio. E eu sei que Deus tem grandes prédios para construir. Porque ele diz isso, eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. É ele que diz, meus caminhos são melhores. É ele que tem toda a dádiva, todo o dom perfeito. E nós temos um destino profético. Há um destino profético para nós. Quando eu poderia imaginar que hoje, no dia que se chama hoje, haveriam milhões de pessoas que são edificadas pelas palavras que saem da minha boca. Mais de 18 milhões de pessoas visualizaram os meus vídeos no YouTube, visualizam ainda. Centenas de pessoas passam pelos seminários de cura e de libertação. Centenas de pessoas se convertem, milhares de pessoas se convertem. Vêm para Jesus através dos vídeos. Quando que eu mesma poderia imaginar isso? Mas Deus já sabia disso. Esse era o plano dele. Portanto, queridas, escute o que eu vou dizer para vocês. Que essa conferência online, essa conferência virtual, que tem o título de Como Águias Livres e Poderosas, ela seja uma realidade na sua vida. Livre significa deixa para trás as mazelas. Entrega as dores e as feridas na mão de Deus. Agora é um novo tempo. Só tem primavera e verão porque outono e inverno passam. Troca as vestes, tira as vestes de dor e de sofrimento. Sacode o pó. Olha para frente. Enterra os seus mortos. Chora as suas dores, os seus lutos e se levante e resplandece. Porque a segunda parte é poderosas, livres e poderosas, livres de tudo que te prende, livres de tudo que te impossibilita. E poderosas por quê? Porque Deus vai usar a sua vida, você só tem poder em Deus. Existem alguns eventos aí que falam de empoderar as mulheres só são empoderadas pelo Espírito Santo de Deus, porque o poder vem dele. Ele veio para os seus não receberam tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, livres das mazelas, livres das feridas, livres das dores. Transforme o pranto em alegria, tira vestes angustiadas e coloca vestes de louvor, e você vai ser cheio do Espírito Santo. E quando você for cheio do Espírito Santo, o poder de Deus se manifestará em você. E através de você, outras pessoas serão alcançadas. A minha história começa com uma família totalmente presa nas mãos de Satanás. Mas a partir do momento da minha libertação, da minha cura, do perdão liberado para todos eles, da restituição do relacionamento, a vida deles foi transformada. Porque a luz que brilhava em mim chegou até eles. E é isso que Deus quer fazer com a tua vida. Creia nisso. Creia nisso. O Senhor tem planos mais excelentes do que os seus. Tem caminhos melhores do que os seus. Mas mesmo que hoje não pareça assim, assim será.
assim será. Profetizo sobre a tua vida que tudo aquilo que Deus falou para você, tudo, absolutamente tudo, vai se realizar. Não sei o tempo, não sei a época. Entre a minha meninice e o meu ingresso da magistratura, entre a minha meninice e o meu chamado, muito tempo passou. Entre a juventude de José e o lugar dele como governador, muito tempo passou, mas não importa. Chegou o dia. Chegou o dia. E o dia vai chegar para você também. Creia nisso. Creia, porque Deus não é homem para que minta. E quando ele empenha a palavra dele, ele realiza. E ele é o único Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se você espera, aguarde. O fim vai chegar. E ele será mais excelente do que você pode imaginar. Eu quero orar de novo. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu filho Jesus, eu oro por cada mulher que vai ouvir essa palavra. Eu oro pedindo que o Senhor toque no coração delas pelo teu Espírito Santo e dê a elas a convicção da grandeza dos teus sonhos e dos teus projetos para elas. Pai, que elas estejam fiadas na tua palavra e não nas circunstâncias, que não se deixem abalar pelos problemas que aparecem, mas que vejam além do que estão vivendo, sabendo que é uma ponte o que estão vivendo hoje, mas que haverá um fim que é melhor do que hoje estão experimentando. E que elas confiem no Senhor, Pai. Esperem no Senhor. Espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará. É isso que diz a tua palavra, Pai. E que essa palavra seja verdade na vida dessas mulheres. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Convido você para assinar o meu canal oficial no YouTube. Vai lá, pastorataniatereza.com. Pastora Tânia Tereza Oficial. Também para o meu site, pastorataniatereza.com. Meus materiais estão lá. Tenho livros e mais livros e mais livros lá. Eu tenho livros sobre aborto, livros sobre autoridade espiritual, livros sobre paternidade, apostilas de estudos bíblicos, tudo isso produzido, uns por mim, outros por mim, meu esposo juntos, e vão edificar a sua vida. E tem um seminário lá, um seminário online de cura e libertação, e você não pode ficar de fora. Cresça no entendimento das coisas de Deus, para que você possa ser instrumento de Deus no meio da sua casa e da sua família. Beijo no coração.